Só relembrando, a gente está falando sobre a vida do espírito, ou seja, a vida espiritual. Como é que é quando você está do outro lado? Falar que a gente sabe é e não é. Saber a gente pode até saber, mas alguém lembra? Não. Então, a gente fica conjecturando, né? A gente acha, a gente sente, a gente imagina. Muito mais que isso não dá para fazer. A não ser quem tem uma lembrança total de suas vidas passadas. Porque tem muita gente que hoje tem essa condição, né? Mas fora isso, ele vai lembrar de uma vida que ele viveu biologicamente. Mas é difícil ele lembrar enquanto ele esteve enquanto espírito na erraticidade. Então, assim, o que acontece do livro é que as perguntas que são feitas para a espiritualidade, que são dúvidas que Allan Kardec fez, e o espírito responde, logicamente, com a visão do outro lado. Então, para a gente ter essa possibilidade de estudar e ver essas respostas, e poder ler essas respostas, é uma grande dádiva. Por isso que eu falo que o livro dos Espíritos ele é atemporal. Porque, assim, quem respondeu estava do outro lado. A questão de acreditar ou não acreditar, bom, é de cada um, certo? Então, por isso que é interessante. Hoje a gente vai ver, a gente falou bastante sobre como que ele ouve, né? Como que a presença dele no meio da gente, né? De quem já está sem o corpo. E hoje a gente vai falar um pouquinho da sensação, de como que ele vivencia, por exemplo, música, né? E também do sofrimento. E aí acaba essa parte dessa parte do livro, né? Então vamos lá. Os espíritos, a pergunta, eles são sensíveis à música? Aí a espiritualidade responde. Ele pergunta, a sua música? Você está perguntando em relação à sua música? Eu não vou ler lá, né? Quem pode ficar à vontade aí para ler, mas na verdade, assim, o que ele quis dizer? Depende, né? Porque, assim, a música, a nossa música, digamos assim, é uma coisa grotesca perto de um som divino. O que é som divino? O que passa na cabeça quando ele fala assim? Porque vocês não têm noção, né? O tamanho, ou como é o som divino, né? Então, assim, quem que consegue ter essa condição de ouvir quando o espírito já está mais iluminado, já está mais evoluído, né? Ele fala assim, pode ser que tenha alguns espíritos que ainda curtem, né, digamos assim, nesse palavreado de hoje, curtem a música de vocês. É isso que ele quis dizer ali. Pode ser que tenha, e a gente sabe que tem. Aqueles que ainda estão tão densos, tão corporificados ainda, apesar de não ter mais corpo, mas as sensações estão tão impregnadas no perispírito, que ele curte as músicas que às vezes a gente não gosta muito, e ele curte, ele até ouve. Agora, o que ele está dizendo é que o espírito é sensível à música? Sim, claro que ele é sensível. Aliás, o som é uma das percepções mais divinas que tem, que mais mexe com a questão espírito, com a sensibilidade das pessoas. É ou não é, gente? Quando a gente vai num cinema, a gente ouve a música, nossa mãe, a gente fica com aquela cena na cabeça. É ou não é? Quando você ouve uma música numa situação que você está vivenciando que é difícil, fica também. E não fica por causa da cena, ou às vezes não fica, você grava por causa da música, do som. Aquele som chegou, o seu intelecto, que é o seu espírito, guardou aquela sensação. Né? É como se ele decodificasse
aquela sensação que o corpo teve, né? Que o cérebro teve, ele decodifica e fica guardado. Então, por isso que o som divino, quando a gente fala, é muito difícil a gente imaginar o que é um som divino, né? O que é som dos planetas? O que é som do universo, né? Então, assim, é inconcebível para nós. Então, ele quis dizer assim, a sua música, não sei se é muito, a gente é muito sensível, porque quando a gente está do lado de cá, a sensibilidade fica muito mais aflorada, e se ele está numa condição melhor, logicamente que ele vai querer coisa melhor, né? Continuando, e as belezas naturais? Tipo assim, que a gente gosta de estar ou de ver ou de presenciar coisas naturais. A gente gosta, né, do mar, a gente gosta da cachoeira, a gente gosta de lugares assim, né, de pôr do sol, são coisas naturais. Gosta de árvores com o jeito de muitos anos, tudo isso nos chama atenção, são belezas naturais. Então ele pergunta, né? E as belezas naturais do espírito também tem essa sensibilidade, ele também percebe essas diferenças, né? É sensível de dizer, ó, que lindo, né? Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de as conhecer. Sim, quando a gente lembra que eu sempre falo que tudo que é sensação, cada um recebe de acordo com o programa que tem. Por exemplo, toda e qualquer sensação depende muito, vamos falar do computador. Ele vai funcionar, ele vai te dar uma resposta se ele tiver um programa específico para aquilo. Cabeça, nós, com sensação é a mesma coisa. O meu cérebro tem que ter conhecimento daquilo para que aquilo me diga alguma coisa, alguma sensação. Então ele fala, a gente está longe de conhecer todas as belezas. Porque quando a gente fala isso, quando Kardec pergunta, ele pergunta das belezas que na cabeça dele, né? Na nossa cabeça encarnada, são belezas naturais. E ele quer dizer, e o espírito vê o mesmo que eu vejo? Né? Percebe o mesmo que eu percebo? Então ele fala, sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar. Lembre-se, eu só vejo o que eu tenho no meu cérebro, o que eu tenho guardado, a sensação que meu espírito tem guardado. Se eu não tiver, eu não vejo. Eu não vejo. Lembra outro dia que eu falei da holografia? Não tem como eu ver uma coisa que eu não sei o que é. Se eu não sei, não tenho referência, eu não vejo, eu não enxergo, meus olhos não enxergam, tá? Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. Ou seja, a gente gosta das coisas e observa os detalhes, certo? Chama-nos a atenção o detalhe das coisas, da beleza das coisas, né? A gente vê o detalhe da cor, do formato, é ou não é, gente? Por quê? Porque nós estamos montando. Lembre-se, é o espírito aprendendo a unir coisas. Lembre sempre que a gente fala na materialidade. Quais são as possibilidades do quebra-cabeça? É isso que ele faz. E aí, assim, quando a gente sai disso, desse corpo material, é como se eu olhasse já não mais só o detalhe, mas eu vejo um monte de detalhe fica grande, aí fica maior. Aí essa beleza, por isso que apagam as particularidades, porque daí eu já vejo o todo. Exemplo, quando você está numa estrada, você acha assim, você está rodando uma estrada diferente, você fala, nossa, que lindo, chama atenção, às vezes dirigindo numa estrada bonita. Aí você pega, naquela região mesmo, pega um voo e você vai olhar a mesma estrada de cima. Só que você não consegue mais olhar só a estrada.
Você olha o contorno que ela faz, o que ela tem em volta, as árvores que ela tem, o conjunto da natureza em volta. Não é certo? Então aí, quando você olha, você fala, nossa, aquele todo, você fica extasiado, porque você achava bonito a sinuosidade da estrada, mas de repente você olhou de cima, você viu mais que sinuosidade. Ele ficou mais complexo. E aí é essa beleza de que quando a gente vai tendo cada vez mais condições de evolução, ou seja, mais programas, mais facilidades, maior vai sendo a amplitude do que eu consigo perceber. E mais bonito vai ficando. Por isso que ele fala que daí deixa de ser particularidade, ok? O outro, os espíritos experimentam as nossas necessidades, aí a gente vai falar de sofrimento e dor. Aí ele pergunta, eles sentem as mesmas dores, as mesmas necessidades que a gente? Claro que hoje, não, independente de ser espírita ou não ser espírita, enfim, muitos já têm isso, né, como uma coisa já entendida, compreendida, né, de que essa pergunta aqui foi feita naquela época, mas hoje a gente sabe que o espírito ele deixa os corpos astrais, deixa os outros corpos quando o corpo físico finaliza, né, o processo, mas ele guarda coisas. Eu não falei ele vai olhando as possibilidades, vai guardando, lembra do computador, ele vai guardando e vai fazendo um programa daquilo. E aí está a chave, né, do sofrimento agora. Eles os conhecem porque os sofreram. Falar eles sofrem também não, eles conhecem. Não quer dizer que sofrem, mas podem sim sofrer ainda. Não os experimentam, porém materialmente como vós outros, né? Não experimenta a dor como, porque são espíritos. Mas aí assim, aí vem a pergunta. Na reunião mediúnica é muito comum, principalmente quando a casa é uma casa de atendimentos a dores e sofrimentos, né? Então, não é raro de chegar nossos queridos amigos em sofrimento. Em sofrimento. Não é que ele esteja sofrendo, ele está em sofrimento, é diferente. E por que ele está em sofrimento? Vamos lá, gente, vamos ajudar aqui, que é bem pouquinho hoje para acabar. Por quê, gente? Vamos. Todo mundo sabe aqui, né? Quem já participou de reunião mediúnica? Pronto, a maioria sabe. Todo mundo sabe. E aí? Por quê? Fala para mim. Agora vocês já leram lá, né? Não, não vale. Assim, o que cada um acha, por que o espírito do outro lado sofre? Isso, também. É, a Flavinha falou ali, o apego, né? O que mais? Basicamente, são coisas assim, essas duas coisas assim, eles encabeçam, né? A questão. Porque você não consegue se ver numa outra fase, num outro momento, né? Então aí, logicamente, você vai ainda ter as sensações. Sabe aquela história de que quando alguém amputa o braço, a perna e falam que continuam sentindo como ele, né, como se ainda tivesse, né, aquela parte do corpo, né? É a mesma coisa. Isso é uma sensação. Porque não tem. Por que ele sente? É uma sensação. Essa é a melhor analogia. Então, o espírito é a mesma coisa. Ele não tem o corpo, mas ele sente. Agora, detalhe: ele não sente localizado. Esse é o problema. Ele não sabe dizer que ele está com dor que ele está com enxaqueca. Ele está com dor. Mas ele não consegue localizar. Se ele for prestar atenção nele, dói tudo. Dói-lhe o corpo.
entre aspas, né? Por quê? Porque ele não tem mais a localização biológica para aquilo. Então, lembra que eu falo sempre que aí a dor e o sofrimento fica um pouquinho pior do que aqui? Porque aqui, você está com dor de cabeça, está com dor de cabeça. Você localiza sua dor. E quando ele passa a ser só a sensação inteira de você. Obviamente ele tem uma queda por causa de uma dor. Porque a massa dele Pois é, não, mas a gente está falando até antes mesmo dele. Por que ele tem a dor? Por que ele sofre? Porque lá do outro lado ele não comeu alguma coisa que fez mal para o estômago, para o fígado e deu dor de cabeça. Entende o que eu estou falando? Ele não comeu alguma coisa que, como a gente, né? Ai, comi alguma coisa, fez mal para o meu fígado e estou com enxaqueca. Eu estou dando assim esse exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa. Isso daí ele passa a ser, a dor de cabeça passa a ser um efeito do que ele comeu porque fez mal pro fígado, entende? Mas do outro lado ele não tem. Por quê? Então, assim, não é o sofrimento não é por causa da dor, entendeu? Não é por causa da dor. Aí que está o detalhe. Nós vamos chegar lá. Aqui ele perguntou do cansaço, né? Por exemplo, eles se cansam, ele precisa de descansar igual a gente precisa dormir, fala assim, estou pregado, preciso de uma noite de sono, para recomposição biológica, pura e biológica, né? E aí ele fala que quanto mais ele estiver menos sensações materiais, mais ele não precisa descansar. Porque ele trabalha apenas com a condição dele mental, que é intelecto total, certo? Então, quem precisa descansar é corpo físico, tá? Precisa ler aqui? Acho que não, né? Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é seu sofrimento, agora não. São angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. Porque é aquilo que eu falei, não tem como localizar biologicamente, mas ele sente um todo. Como é comum de dizer, quando vem alguém na mediúnica e diz, não sinto a minha perna, não é assim? Ou aconteceu um acidente, alguma coisa assim, similar. Ele não sente. Ou estou com dor, está doendo muito, minha perna está despedaçada, mas ele está vendo aquilo. Ele está vendo aquilo. Por que ele vê aquilo ali? Por que ele tem aquela sensação? Por que ele levou essa sensação para depois? Basicamente é o quê que faz isso? Basicamente é o quê? Duas coisas que falaram. Apego, pegado no material. Então, mas é apego. E falta de... Do quê? Conhecimento. A partir do momento que eu tenho o mínimo de conhecimento, eu posso não ter total compreensão, não posso não ter total entendimento daquilo. Tá? Porque o conhecimento, o entendimento é uma coisa constante. Você não compreende tudo. Você compreende partes. Você compreende aqui, fica mais fácil para ir para frente. Aí você compreende outro, fica mais fácil. Ele vai se juntando nesse quebra-cabeça, que é seu entendimento. Então, o todo, você não vai conseguir. Esqueça. Você é eterno, filho. Então, enquanto você existir, você é eterno, você vai ter o que fazer e o que aprender. Então, assim, quando eu digo do conhecimento, se eu souber como funciona,
eu posso exercitar a minha mente para que ela não leve o que não é preciso. Eu tenho um amigo que diz assim, no grupo lá que eu faço parte do fórum do estudo, ele fala assim, é um álbum de figurinha. Qual é a figurinha que você está colando nesse álbum? Que tipo de álbum que você está fazendo, que você está montando? O que você está colando ali? Você está escolhendo direitinho a figurinha que você quer colar? Porque aquilo que você cola é mais difícil tirar. Então, assim, e esse álbum de figurinha é sua vida. O que é que você cola? Ou você quer ter apenas um álbum colorido que você possa montar e desmontar como você quiser e não colar? Para que você não leve do outro lado e fique achando que ainda está vivo, que ainda está doendo, que você deixou seu carro, que você deixou fulano, que você deixou sua cidade, que você ainda ia fazer não sei o quê, entende? Mudou de fase, mudou de fase. Espírito, que servir para você, estamos junto. Enquanto eu, ego. O que não servir, não fica aqui não, pelo amor de Deus. Desprende. É a parte mais difícil da gente, né? Então, o que dói, o que faz sofrer, são essas angústias, muito mais do que a perna que ele acha que está doendo. Porque naquela hora que ele fala que está doendo a perna, que está faltando, que ai, o carro passou por cima, eu estou vendo, está faltando um pedaço, é assim que funciona, né? É assim que ele vê. Aí você... Então, é isso que mas ele se vê faltando mesmo um pedaço. Aí você diz, não, mas não está naquela mesma fase. Se você parar, mas se você parar, se você falar para ele, olha, você pare, você se auto-observe, você não está mais naquele momento, passou aquele momento, né? E aí, assim, você auxiliar que ele entenda que não acabou. E mesmo assim, quantas vezes leva uma, duas, às vezes anos, conversando e ele sem andar muito para frente. Tem uns que não gostam do sofrimento, assim como nós encarnados, né? Tipo assim, não gosto. Sofrer, tem gente que diz assim, não, por uma semana eu me deixo chorar, sofrer ou qualquer coisa assim. Depois disso eu me nego a ficar. Eu acho fantástico quem tem essa resolução de vida. Gente que diz assim, não, cansei, fiquei um mês, sei lá, fiquei um ano, seja por que for, seja pela dor que for, dor por alguma coisa que passou, e pessoas dizem assim, nossa, se eu olhar assim, você fala, e aí, como que tá? Passou, tá ainda horrível, mas não vou ficar assim. Eu acho fantástico, porque a primeira coisa para a gente sair é a gente olhar e dizer, não gosto, vou me dar o tempo a ficar, para chorar, para sofrer, se deu tempo, mas dizer, não vou ficar, ad eterno não. E essa mesma postura é para depois. Dizer, epa, mudei de fase, não quero olhar para trás, para aquilo que me segure aqui, para evitar o sofrimento. E claro, aí vem aquelas questões morais que aí a gente não precisa nem dizer, né? Aquilo que você fez e deixou, desculpa a expressão, deixou rabo para trás, você vai ter companhia, dizendo, então, e aí, bora acertar nossas contas? Aí já é outra conversa, aí você vai ter que se entender como que você vai acertar essa conta. Terminando, então como é que alguns espíritos têm queixado de sofrer frio ou calor? E acontece, né? Também. Vem dizendo que está morrendo de frio, ou, por exemplo, que está sentindo num lugar assim, que está, principalmente quando passou por situação de incêndio, de queimaduras, de sofrimentos, assim, de dizer, né? Estou todo queimado e tal. Ou seja, está sentindo aquilo, está tendo a impressão, né? Não está sentindo, está tendo a impressão daquilo.
Aí ele perguntou, mas por que tem alguns que falam isso? É reminiscência do que padeceram durante a vida, não raro, tão aflitivo quanto a realidade. Ou seja, aquilo ficou tão gravado, é tão gravado, a questão da vida biológica nele é tão forte a sensação de só ter essa vida, de que quando ele passa, tudo que a gente aqui, né, enquanto tem essa vida ainda, sente, do outro lado ele não deixou quase nada. Ele não deixou para lá, ele não deixou para trás. Essa reminiscência ainda, se ele vivia muito com aquela sensação de que é só isso e acabou, ele vai continuar sentindo isso. Então todas as dores, todas as questões, né, ele não tem essa ambientação para dizer que está frio, está calor do outro lado, não tem vento, não tem nada. Ou seja, ele leva tudo que tem desse lado. Muitas vezes o que eles assim dizem apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Tá vendo? Ó, eles têm a impressão semelhante de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. É o lance de falar que eu estou sentindo que tenho ainda, que estou aqui ainda me queimando. Não é assim? Tem a sensação ainda. Até ele entender que o corpo que ele está naquele momento é um corpo sutil, não tem essa coisa biológica. Automaticamente, se ele não tem as substâncias biológicas que nós temos aqui, as circunstâncias também, ele não vai sentir, não tem mais. Mas para ele entender que isso não existe, as duas coisas. Agora, desapego e um pouco de entendimento disso. Ah, mas eu vou passar para o outro lado, não entendo, eu também não. Assim, quando alguém pergunta, fala, qual é o objetivo maior da sua vida? É saber morrer. Hoje, com toda certeza que eu tenho claríssimo, é saber morrer. Porque, gente, viver aqui não é fácil. Você já pensou ficar levando para o outro lado, gente? Pelo amor de Deus, que inferno. Então, assim, é ser masoquista demais. Se as coisas não são fáceis desse lado, para que eu quero levar? Entendeu? Então, assim, alguma pergunta? Alguma coisa para acrescentar, gente? E é mesmo. Tanto é que, assim, quem que tem coisa de meditar, ouve músicas, assim, vocês conseguem meditar com uma música, essas músicas modernas? Simples assim. Simples assim. Qual a música que a gente põe para relaxar, para meditar? É música leve, que tem uma frequência que você ouve e parece que facilita até respirar, é ou não é? Eleva. Outro dia eu ouvi uma coisa e eu achei fantástico. Aí a pessoa falou, mas tá, aí estava falando tá, e você precisa estar numa frequência do amor. Aí alguém perguntou assim, sim, mas o que é o amor? E eu vivo fazendo essa pergunta, porque não esse amor como a gente coloca aqui, né? Mas o que é?
Como conceituar isso? Aí essa pessoa, alguém me disse assim, fez, depois soltou, né? Isso é amor. Sem isso você não vive. Esse ritmo que tem é uma cadência. Se você está nesse equilíbrio, você consegue respirar, você consegue meditar, você consegue raciocinar. Você não vai de primeiro pelo instinto. Então, nesse momento, é aquele seu eu lá, que não fica aqui dentro, viu, gente? Isso aqui é só máquina. Eu não sei nem onde estou, mas estou fora. Só dou os comandos para esse meu eu ego aqui. Então, assim, se eu estou nesse momento que eu ouço, porque esse meu eu é espiritual, é divino. Então, se eu sei no embalo que ele tá, é quando eu ouço, e aí as coisas fluem. E aí eu ouvi esse é a lei maior, a lei do amor. Quando você está nessa, sabe, nessa onda junto, não contra. E a gente se mata, né? A gente vai para tudo quanto é lado, bate e volta. Tudo. Exatamente. E aí, assim, para terminar, gente, eu trouxe aqui mais alguma coisa, gente, para algum comentário ou alguma dúvida? No sentido do espiritual, muitas vezes também que a gente que estamos aqui, que a gente vai se libertando de várias questões que nos provocam, que estão, que ficaram, para a gente fechar. Isso. Essa estabilidade. Lembra que eu falei? Por que estavam perguntando para os espíritos? Por isso que eu acho que esse trabalho maravilhoso de Kardec. Por que ele pergunta? Porque, tipo assim, eu vou na fonte para eu saber alguma coisa. Se fizer sentido e facilitar para que quando eu esteja do outro lado eu saiba o que fazer. Exato, é só isso. Agora, assim, eu preciso aprender a isso. Mas como é que eu faço tudo isso? Aí vem a última pergunta aqui, que é um texto que, na verdade, não foi uma pergunta, mas foi uma conversa de Kardec, né, com o Espírito. Aí eu vou pôr aqui e vocês vão acompanhando aqui, só para a gente concluir, tá? Isso aí, a Kardec falando, ou pessoas da reunião, pensávamos que uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos. E eis-nos informais de que ainda sofreremos. De uma forma ou de outra, será sempre sofrimento. Aí ele, sim, pode dar-se que continuemos a sofrer, e muito e por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer, até mesmo desde o instante que se nos acabe a vida corporal. Ou seja, pode sofrer muito ainda, por longo tempo, e pode deixar de sofrer imediato. Agora vem aquilo que você falou. O sofrimento deste mundo independe algumas vezes de nós. E é verdade, né, gente? E aí vai uma boa questionamento. Se independe, vem de onde? Não é para ter resposta agora. Contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles, do sofrimento, e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? E aqui entra tudo, né? Alimentação, jeito de viver, forma do que a pessoa é, personalidade, entra tudo. Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na terra. Certo, já não sofrerá mais de gota, nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria, que quanto mais livre estiver da influência desta, ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos sensações dolorosas experimentará. Ora,
Está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Ou seja, ele tem o livre-arbítrio, tem, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Está aqui ainda? Desculpa. É a outra. Ele tem o livre-arbítrio. Deixa eu ver. Né? Quanto mais. Tá. Ele tem o livre-arbítrio, tem, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue as coisas deste mundo importância que não merecem. E então, embora revestido do envoltório corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar esse envoltório, não mais lhe sofrerá influência. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não o espírito. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Interrogamos aos milhares espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade, ocuparam todas as posições sociais, estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamos-los passo a passo na vida de além-túmulo, para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nas suas sensações, e sob esse aspecto não foram os que aqui se encontraram entre os homens mais vulgares os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Estão dizendo assim que os mais simples, as pessoas mais simples, mais bondosas de coração é que deram mais possibilidades de aprenderem. Ora, notamos que sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam. Que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Deduz-se daí que aos que sofrem isso acontece porque o quiseram, que, portanto, só de si mesmos se devem queixar, quer nesse mundo ou no outro lado. Ou seja, é aquilo que você falou. É para sofrer do outro lado ou não? Não. E é para sofrer aqui? Também não. Vai acabar a dor? Vai acabar o problema? Não. É o como eu faço. É o como eu vivo. É o como eu resolvo. Essa é a grande detalhe. Esse é o como fazer. Não esquece isso. Seja desse lado ou do outro. Quando estiver lá naquele momento assim do outro lado, falou, aconteceu alguma coisa. Deixa eu lembrar. O que eu aprendi? É isso só. Pode não ser para você sair já para outra dimensão, assim, sabe? De cara. Né? A gente não vai. Mas, pelo menos vai achar alguém que vai falar, olha que legal, tô te vendo. Bora comigo que eu te mostro o caminho. Pelo menos isso. Para não ficar vindo no centro espírita. Exatamente, pedindo ajuda. Eu digo assim para os espíritos, me desculpem, mas vocês tiveram tempo para fazer isso também. Está na hora de, bora aprender. Seja isso para nós, quanto esses que estão me ouvindo que eu sei. Está na hora de crescer, está na hora de querer aprender. Querer estar diferente em outra fase. E não esperar que alguém faça, porque ninguém tira outro da lama se eu não quiser sair. Ninguém. Qualquer um dos dois lados. É isso. O segredo só está nisso. Como é que é? Pois é. E é aquela história. Dizem nós temos 7 corpos, né? 3 imortais e 4
quaternário inferior, que a gente fala que é os corpos que vão ficar, né? O físico, o astral. E assim, e aí o nosso perispírito tem que aprender de que assim, esses 4 zera. Quem tem que ficar é principalmente esses 3 corpos, espiritual, mental. Gente, a gente tem que se desprender. É difícil? É porque a gente não lembra. A gente já passou uma porção de vezes e não lembra, fizeram essa sacanagem com a gente, né? De não deixar a gente perceber. Isso é uma questão de frequência, isso é uma questão até mesmo de história nossa biológica. Mas, se a gente pelo menos está tendo dicas de todos os lugares, de todos os lados, por isso que eu acho que, né, falar do livro dos Espíritos é legal por causa disso. São dicas. Ó, acontece assim, viu? Veja aí o que você quer fazer. Escolhe aí o que você quer fazer lá pro lado do lado de cá. Isso, manual de instrução. Certo, gente?